A palavra principal que mais aparece no evangelho de hoje é a palavra cortar, arrancar, né? Jogar fora. A palavra decisão, ela vem do latim decidere, né? Sidere significa fazer uma cisão, um corte, e de significa fora. Então, os latinistas já vão trazer ali a definição de decisão, do latim decidere. Significa cortar fora. Cortar fora. Diante disso aí, a gente percebe que tomar uma decisão é cortar fora alguma coisa. E Jesus está falando hoje que aquilo que me leva a pecar está presente na minha vida, eu tenho que cortar fora. Preciso tomar escolhas de cortar fora tudo aquilo que não me leva para Deus. Né? Eu quero citar aqui, por exemplo, os pecados de estimação, né? Que são aqueles pecados que a gente carrega como um pet. Né? A gente não mais tem peso na consciência quando faz. São pecadinhos, entre aspas, perigosos. Porque a gente vai praticando aquele pecado que já não mais pesa na nossa consciência, vira normal. Olha só. Hoje o Senhor nos alerta sobre isso, sobre cortar fora tudo aquilo que nos afasta de Deus. Tomar decisões. Né? O tempo que a gente está se aproximando, que é o tempo da Quaresma, é muito propício para isso. Canta muito, né? Eis o tempo de conversão, né? Eis o dia da salvação. Canta muito isso. A realidade de mudar de vida, né? De mudar a mente, fazer uma metanoia, mas também mudar a prática. Né? O evangelho de hoje é muito claro, né? Que a nossa vida ela tem que ser uma vida de constante escolha, de constante decisão, de constante corte, né? De uma cisão constante com o pecado, com aquilo que afasta a gente de Deus. Né? E essa cisão ela acontece todo dia quando a gente acorda decidido a não mais praticar aquilo que a gente sabe que a gente já jogou fora e nem praticar novas situações que nos afastem de Deus. Aí se chama realmente uma busca de santidade. Né? É ter uma característica profunda de grandeza interior, de entender, vamos lá, eu preciso cortar fora tudo aquilo que me afasta de Deus, né? Tudo aquilo que me leva para longe do céu. Jesus fala, imagina, para que existe o sal? Ou seja, o sal é essa presença, é esse sabor de Deus em nós, é a graça de Deus em nós, é a força de Deus em nós. Mas aí se esse sal, se o sal, vós sois o sal da terra, né? Esse sabor que nos torna sal é a presença de Deus em nós. Mas se torna insosso, né? Como é que a gente vai restituir o tempero do sal? Né? Ou seja, tendes sal em vós mesmos. Qual que é o sal? É o sabor de quem vive a Deus, vive com Deus. Né? O que é que o sal faz? Ele dá sabor a esse mundo. Quem tem esse sal, né, ele vai fazer diferença na vida do outro, ele vai agir bem com o outro, ele vai saber tratar bem o outro, ele vai ser uma presença iluminada na sua casa, na sua família, ele vai ser realmente aquela pessoa que faz diferença no seu ciclo de amizade, na sua casa, na sua família. É aquela pessoa que dá sabor ao mundo. E não aquela pessoa insossa, aquela pessoa que infelizmente vive somente da carne e não quer saber do outro e aquela coisa toda. Então, ser sal é isso. O sal, ele dá sabor. O sal, ele dá diferença. Você sabe quando você come uma comida com sal e sem sal. Da mesma forma como você sabe quando olha alguém que busca a Deus ou só conhece a Deus. Conhecer a Deus não significa buscar e ser dele. Conhecer, muita gente conhece. Quase todo mundo conhece. E hoje o Evangelho nos convida a não só saber que a comida fica gostosa com sal, mas ser realmente o próprio sabor nesse mundo. E é interessante que o sal também ele conserva. O sal,
a presença daquele que ama a Deus, essa presença que conserva a graça de Deus nesse mundo, conserva a diferença nesse mundo. O que seria do mundo se não fossem as pessoas que buscam a Deus? Os leigos, os sacerdotes que presidem a missa. O que seria o mundo sem a Santa Missa, sem os bispos, sem o Santo Padre o Papa, sem a Igreja? A maior instituição, entre aspas, de caridade do mundo é a Igreja Católica. Quantos colégios, orfanatos, né, escolas que nascem para mudar a civilização no seio da Igreja, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande de ser diferença, né, nesse mundo, como Jesus está falando. Agora, para ser diferença nesse mundo, para dar sabor a esse mundo e para conservar a graça de Deus, o reinado de Deus na vida das pessoas, a gente tem que fazer esse exercício de tirar fora, lançar fora tudo aquilo que nos afasta de Deus. É um evangelho muito propício para essa preparação na quaresma. E aqui o evangelho também toca numa coisa muito séria, que é a vida dupla, né? A vida escandalosa, né? Você fala que é católico, você fala que ama a Deus, mas a sua vida não condiz com isso, a nossa vida não condiz com isso muitas vezes. Ou seja, é o escândalo, né? É você envergonhar o evangelho, envergonhar o que Deus fez na nossa vida, né? O sal, ele não pode se tornar insosso. Aquele que descobre o quanto Deus nos ama, aquele que tem o seu encontro pessoal com Jesus, ele não pode mais voltar para a vida velha. Muito menos está fazendo escândalo, né? Está tirando a fé dos outros, dizendo, essa pessoa é tão de Deus, mas está fazendo isso, está agindo dessa forma, está assistindo essas coisas, está cantando essas coisas, né? Então, a palavra de hoje é realmente a palavra corte, a palavra cisão, a palavra de decidir, a palavra de entender que a minha vida, ela realmente precisa ser diferença no mundo, né, amor? E para que a gente tenha esse tempero, esse sal, o que que a gente pode fazer, né? Às vezes vem essa pergunta, eh, o que poderia ser feito para que esse sal pudesse ser constante na nossa vida? E ter esse sal é justamente a oração. A oração é que vai nos dar esse tempero. Então, se todos os dias você vai fazer o seu arroz, você vai fazer o seu feijão, e você todos os dias você tem que colocar o sal, da mesma forma, a gente tem que ter o nosso momento de oração. Porque se nós não tivermos, nós não teremos esse sal, né? E para que a gente tenha essa capacidade de fazer o que esse evangelho nos pede, de cortar, de lançar fora tudo aquilo que nos impede de chegar a Deus, a gente também só vai conseguir através da nossa constância na oração. A constância na oração, gente, é muito importante para a nossa vida de cristão. É o que vai nos colocar no equilíbrio. É o que vai nos ajudar a sermos, nesse mundo, novos cristos. Esse é o nosso chamado. Não é só o meu chamado, nem só o chamado de Guto, é o chamado de todos nós, sermos novos cristos aqui nessa terra. Ou seja, a presença de Deus precisa estar tão entranhada na gente, tão íntimo com a nossa, a ponto das pessoas olharem para nós e não nos enxergarmos mais, mas enxergar o próprio Cristo que vive em nós. Então, esses momentos de orações, tanto aqui no Mais Feliz com vocês todos os dias, como também o momento que vocês precisam ter, você e Deus sozinhos, são importantes para que a gente tenha esse sal. E que esse sal não fique só em nós. A gente também possa distribuir esse sal para as outras pessoas. É verdade.